Papo na Rede, ao vivo, diretamente aqui de Perdiz, estúdio do Cornell Online. Hoje é dia 14 de setembro. Estamos a uma semana da primavera, mas numa temperatura de verão aqui em São Paulo. Estou junto com meu amigo de longa caminhada, Carlos Bregantin. A gente vai, nos próximos 30 minutos, conversar um pouco. Se você estiver ao vivo, manda um oi, manda um alô que a gente recebe aqui. E você também pode mandar a sua pergunta, a sua participação sobre aquilo que a gente vai conversar hoje. A nossa ideia é conversar, nossa ou minha, né? Não sei, eu estava pensando aqui, mas conversar um pouquinho sobre quando a dor, quando a tragédia, quando as circunstâncias difíceis chegam sobre a nossa vida. E eu sei que a gente vive num tempo assim que é muito, em que as pessoas reclamam muito da situação do país, mas o que eu vejo assim é que tem muita gente que reclama de forma geral, mas continua vivendo razoavelmente bem, apesar de toda a crise, do medo até do desemprego, mas está caminhando, está atravessando. Mas eu não estou falando dessa crise, eu estou falando daquelas crises pessoais, agudas, difíceis, que chacoalham a nossa vida, né? A gente viveu tempos atrás, dias atrás, Carlos, a situação dos furacões lá do Caribe, e de parte da Flórida, enfim, eu não acompanhei tanto, mas eu vi as notícias, né? E eu fico pensando que há furacões, outros furacões que atingem a nossa vida, terremotos, tufões, enfim, e que a gente fica meio sem saber o que fazer, desarmado, fica perde o rumo, aquela sensação que o chão se foi. Situações críticas e difíceis, né? Que acometem a vida da gente. Então, nossa ideia é conversar um pouco nesse tempo do que fazer, ou do como vivenciar esse tempo quando chegam as tragédias, né? E a gente tem experimentado isso em alguma medida nas nossas vidas pessoais, e a gente tem vivido com pessoas e caminhado com gente que experimenta isso de maneira muito intensa. A dor e a tragédia. Enfim. Está lançado. O meu boa tema. Tarde vai para Maresa, lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E usando-a para esse boa tarde, meu boa tarde a todos aqueles que já se comunicaram desde aquela chamadinha rápida que eu fiz. Isso. Mandando recadinhos, enfim. Muito bem-vindos todos vocês aqui. Mas, Fernando... Renato Bento, Tatuapé, São Paulo. Opa. Passando para mandar um forte abraço aos amados, estamos aqui que antenados. Bom, Renato, bom ter você aí. Que bom, que bom. O Fernando, enquanto você falava aqui, enquanto também proseávamos desde a hora do almoço, vários temas, eu estava pensando em duas porções bíblicas, não é? A primeira, a do Sermão do Monte, quando Jesus usa aquela expressão assim: e quando vir a tempestade, e quando virem as tempestades. Isso. E quando vir a tempestade. Não é e se, né? Não é e se. E se. E quando vir a tempestade. Subentende-se que em um momento ela vai chegar. Tempestades sempre vêm. Sempre vêm. Ponto aí. Né? Depois a gente pode até... O outro texto que me ocorre, Fernando, é um que para mim é o Evangelho do Velho Testamento, que eu encontro em Isaías. Né? Isaías para mim é o portador de boas novas, né? Na linguagem eu lembro, da teologia não, mas eu lembro período de seminário. Dos nossos estudos. Dos nossos estudos do Antigo Testamento, se falava de maneira muito apropriada, né? Isaías é o quinto evangelho da isso, Bíblia. É verdade, eu nem estava lembrando, mas agora que você falou, lembrei. Tal a maneira como o profeta Isaías faz menção ou menções a pessoa do Messias. Ele apresenta o Cristo ali de uma maneira... De uma forma muito interessante. Milagrosa, né? Transcendente, né? Sobretudo em Isaías 40, que é um dos textos que
não poucas vezes leio e releio, né? Mas ele começa assim: consolai o meu povo. Gosto dessa expressão. Consolai o meu povo. Então, se pegar essas duas expressões do texto sagrado, né? Primeiro, o Cristo, ele diz assim: sinto muito, mas no universo, a constituição do universo implica em vendavais de quando em quando, tempestades de quando em quando, né? Maremotos, furacões, sejam eles externos, não é? Que acometem ao mesmo tempo, às vezes, milhares e milhões de pessoas, sejam eles internos, que a princípio acomete teoricamente só aquele que está sendo acometido, né, pelo furacão, mas que acaba cometendo o seu entorno também, né? Você tá pensando no finalzinho do Sermão do Monte. O finalzinho do Sermão do Monte, porque ele fala ali assim: aquele que constrói a sua casa. Aquele que ouve essas palavras. Aquele que ouve. Então, eu acho uma coisa palavras. interessante que a gente poderia pensar, talvez, Bra, quando a gente fala assim, né? Quando chega a tempestade, ou quando chega a tragédia, quando chega a dor. Os tempos ruins. Uma coisa, talvez, para pensar. Sabendo que vai chegar, e aí eu tenho uma figura, uma imagem na minha cabeça, que são aquelas pessoas que sabem, por exemplo, que vivem naquelas áreas em que é muito comum passarem os furacões, em que eles já sabem de antemão algumas providências a serem tomadas, porque vai passar um vento muito forte. Né? Ou seja, a gente não pode prever tudo, evidente que não, mas eu acho que o que Jesus está falando ele está oferecendo, ele está mostrando um jeito de andar, de viver, que pode lidar de uma forma diferente com o vendaval que vai chegar. E é bem nessa direção. E aproveitando que você lembra, por exemplo, as estatísticas nesses eventos, né, sísmicos, né, que nós tivemos, que a gente teve vendavais, maremotos, ciclones, tornados, tufões e terremoto, né? Veio no México, né? Tudo no México, enfim. Mas é interessante. Lamentavelmente morreram pessoas, e uma pessoa que morre já é tragédia suficiente para a gente lamentar a vida toda. Mas se você for ver o prejuízo em termos de morte de terremotos e eventos como estes há 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás, é muito interessante como as cidades que passaram por esses processos, elas se reergueram com bases mais firmes. Se prepararam. E o número de mortes diminuiu muito. O próprio México, que em 85, no terremoto de mesma intensidade, que foi de 8,2, matou mais de 10 mil pessoas. E neste houve morte, mas infinitamente menos. Por conta tanto de preparo, né, de estruturalmente falando, quanto de orientação, de como lidar, né, em tempos como esse, isto é, treinando gente, treinando pessoas, as crianças sendo preparadas, enfim, que vai dentro dessa fala do mestre: aqueles que ouvirem a minha palavra e construírem suas vidas a partir delas, né, não que estarão imunes às tempestades ou isso fará com que elas não venham. Não, elas virão. Mas aí diz lá, o texto é interessante, ele fala assim: mas o vento baterá contra ela e ela resistirá. Do tipo, você vai tomar o safanão, né? Você vai sofrer o impacto, né? Então, mas vamos pensar numa situação que é o seguinte: a pessoa não se preparou adequadamente. Ela não tinha recursos, ela não tinha... Recursos que eu digo assim, na financeira, não tinha como lidar, e veio a tempestade, cara, e aí levou. Sim. Né?
E a Por isso que eu lembrei de Isaías 40. Isso, né? que aí ela consolai. É. Consolai meu povo. Mas eu estou pensando assim, existe aquela situação em que a tragédia veio, a dor veio, me pegou e, cara, me quebrou as pernas. Né? A partir daí, como é que eu posso lidar? E a gente tem uma figura clássica na escritura que é a pessoa de Jó, a história de Jó. Né? A história de Jó acho que mostra, tem algumas coisas muito preciosas em se tratando de alguém que vive uma profunda tragédia na sua vida. Né? O livro de Jó não é um livro de respostas fáceis. Ele não é um livro how to, como a gente costuma dizer assim, como fazer em tal situação. Mas a gente aprende com Jó na dor que ele vai vivendo, nos questionamentos, na pressão que ele sofre dos amigos. Pressão que eu digo porque, de certa maneira, ele passa a ser cobrado em termos de que tem que reconhecer que há um problema nele, com o Eterno, e ele vai aumentando o tom de voz na conversa dele com Deus. E aí Deus em dado momento aparece e responde, faz questionamentos. Jó eu acho que ele tem uma profunda experiência de uma conversão. Conversão que quero dizer assim, não que ele não conhecia Deus, mas ele passa a conhecer de uma forma muito mais íntima, ainda num processo de desgraça e tragédia, porque ele não diz, antes os meus olhos te viam, mas agora... Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele não diz isso no momento em que a situação foi revertida. Ele ainda continua desgraçadamente desgraçado, mas de alguma forma Deus se revela para ele de um modo... De alguma maneira Deus se revela e ele percebe. Que projeta para diante, né? Projeta para diante e ele não tem resposta, porque a grande questão de Jó, e aí eu acho o seguinte, quando se vive uma tragédia, Brega, talvez uma das coisas que mais incomodam a gente não é o fato de que eu quero sair dessa situação, mas eu penso que às vezes por quê? Por que isso está acontecendo? Né? Quando há um diagnóstico difícil, quando há a perda de alguém, falecimento de um filho, de um cônjuge, de uma pessoa amada, quando há um rompimento de um relacionamento, seja um divórcio, uma amizade, algo que fere profundamente, e cada um sabe o tamanho da dor que representa o que quer que seja na vida. Estou dizendo isso porque a gente não pode minimizar. Tem gente que na perda de um emprego, que alguém pode dizer assim, poxa, foi só um emprego. Por alguma razão, para ela, aquilo significa um desmoronamento. A gente não está julgando aí se isso vale a pena ou não ser considerado uma tragédia. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, como diz o Caetano. Mas assim... Nessas situações, eu acho que uma angústia muito grande é por quê? Por que isso está acontecendo? Por que eu oro a Deus se a pessoa é cristã ou, enfim, ela entende que a oração é um recurso que ela tem? Por que nas minhas orações eu não vejo mudança? Por que o meu coração continua batido? Mas, assim, por que isso está acontecendo na minha vida? Em certo sentido, era o questionamento que Jó fazia bastante. Sim. Ele, na realidade, dá até impressão em dado momento, Brega, que ele fala assim, eu queria que o Senhor viesse aqui conversar comigo e eu lhe perguntaria algumas coisas. Deus vai, e aí Deus pergunta, mas a angústia de Jó em determinado momento, por exemplo, ele não pede para tirar a doença, restaurar a família e recuperar os bens. A dor dele é, por que isso está acontecendo comigo? E acho que quando vem a tragédia, uma das grandes dores é essa pergunta que fica no ar. Né? Deixa eu ler uns e-mails que chegaram aqui. Lê lá. De um pessoal que está mandando. Importante. Quem é que leu aqui? Daqui mandou. Aqui a Maresa já mandou um e-mail pra gente. E está dizendo que está um calor danado lá em Campo Grande, eu imagino. Como que está aí. Joaci Neto, de Araguaína, é isso? Araguaína, Tocantins. O que vocês acham de uma igreja que tem o tema preparando pessoas para a eternidade, mas não vai em busca das mesmas, esperam que elas venham até ela? O que eu questionaria talvez, Joaci, é preparando pessoas para a eternidade, mas não prepara as pessoas para encarar a vida aqui. Para a vida aqui, como diz o nosso velho Brega, com o chão da vida. Chão da vida. Que eu acho que assim,
quando eu falo preparando as pessoas para a eternidade, o que eu entendo por eternidade? Se eu entendo que a eternidade começa só depois da morte... É uma outra dimensão. É uma outra dimensão. Agora, se eu entendo que a eternidade ela é conhecer a Deus e aquele a quem tu enviaste, então ela começa aqui. Então, preparar para a eternidade tem a ver com a vida aqui e agora e como que se vive a realidade do reino diante de um mundo decaído no qual a gente sofre as aflições e as tempestades. Né? Tem mais e-mails? Tem mais. Deixa eu... Cita aí mais algum. Joacim, mas legal, a sua... Boa. A sua colocação. Erivaldo de Sergipe, ó nós aqui, turma. Primeira vez no Papo da Rede, que não seja a última, Erivaldo. Maravilha, já ouviu o tema, o programa promete. Brega, aquele abraço, querido, para vocês demais. Amém. O Leonilson, São Luís Maranhão, prevenção ao suicídio, ansiedade ou depressão. O problema é mais grave porque é profundo, porque é pouco visível. Por causa dos dois. A gente vai tratar desse assunto. Procura lá na lista dos programas. Hoje o programa é o 299, Leonilson. Procura lá no menu de todos os programas um programa que a gente fez com a Esther Carrenho. Uma querida amiga nossa. A gente fez uma conversa sobre suicídio muito interessante. Tá? Mas eu acho que entra a questão de que é pouco visível. Às vezes a pessoa que sofre em silêncio. E tem a questão, sobretudo, da depressão, acho que não tanto a ansiedade. Aliás, essa semana eu li uma frase que me chamou muita atenção, que dizia assim: ninguém morre de suicídio, as pessoas morrem de tristeza. Evidentemente que é o suicídio, mas assim, o que leva ao suicídio tem muito a ver com uma tristeza instalada que não está se equacionando de alguma forma. E o Felipe, de Montes Claros, a paz, meus queridos, aqui em Montes Claros temos bastante terremotos, por causa de uma falha geográfica, verdade, mas apesar tem os abalos, Claros, os tremores. Tem vários amigos lá. Mas apesar da seriedade, acabamos fazendo piada, abraços. Então, e com as tragédias da vida, às vezes por uma questão de sobrevivência e lidar com o medo que ela nos impõe, a gente também faz piada com as tragédias. Eu acho que até certo sentido é saudável a capacidade de rir de si mesmo em algumas situações difíceis da vida. Agora eu queria voltar àquilo que você... a pergunta, né, que você fez do porquê, né? Por que está acontecendo isso comigo? Acho que essa pergunta, inclusive, é um fator de potencialização da dor que por si só já deveria ser suficiente, não é? A tragédia por si só ela é dolorida. Agora, quando você, por diversos motivos, e no nosso caso, para mim pessoalmente, é uma opinião minha, por nós não termos sido talvez ensinados da maneira mais correta a respeito da vida e da existência, a gente parece-me que vive com uma sensação de imunidade, não é? Sobretudo aqueles que entendem da sua relação com Deus ou colocam a sua relação com Deus como uma espécie de vacina, de preventivo. E me parece que pelas narrativas bíblicas, do Gênesis ao Apocalipse, em nenhum momento isso está implícito. Não é? Eu às vezes insisto um pouco nesse ponto. Deixa eu introduzir uma pergunta do Renato, tem a ver com isso, a gente aproveita e já responde ou trata da questão que o Renato Bento aqui do Tatuapé coloca. Os furacões e vendavais da vida fazem parte de um processo de amadurecimento cristão? Eu diria que furacões e vendavais fazem parte da vida. Agora, se vai gerar amadurecimento ou não é outra história. Como a gente usa isso para nos amadurecer? Como respondemos a isso? Né? Como é que nós respondemos a isso? Então, assim, seguindo no raciocínio, se nós nos dermos contas de que não estamos imunes, não há nada que prediga que nós... Não há uma garantia. Não há nada. Tanto por ensinos quanto por narrativas, por experiência, a partir de Jó e de outros tantos. Que estando vivo, uma vez nascidos,
que já é um trauma, né? Que já é um processo parto, né? traumático, né? Aliás, a gente fala isso, né? Nossa, aquilo foi um parto, ou seja, aquilo, foi difícil. Né? Sobreviver ao parto já é uma coisa... E a gente pensa sempre na ótica da mãe. Mas a gente tem que pensar na ótica do nenê, do bebê, que está sendo empurrado, cara, e pressionado e apertado. E tem um momento, e é uma hora crítica, né? Que se fica capaz de não sobreviver, e se sair antes também não sobrevive, é um negócio... Bom, mas a partir daí, você é lançado para um universo, segundo até a nossa crença, nossa fé, desorganizado e em organização. Caótico, mas saindo do caos, vamos colocar assim, né? E, na verdade, conforme o C.S. Lewis até, nós, quando ganhamos entendimento da nossa própria existência e significado, nos entendemos como parte do caos e da solução do caos. Né? Do tipo, nós não estamos imunes ao caos, ao mesmo tempo que podemos ser resposta para ele, à medida que nós entendemos o sentido da nossa própria existência. Mas me parece que aí é cultura, ensino, erros, né, que são cometidos. A gente, na criação dos filhos, não poucas vezes, não queremos criar os nossos filhos dentro de uma redoma, de modo a pseudamente estarmos protegendo-os, não é? Para que nenhum mal os toque. Isso dá certo? Ou melhor a gente encarar como aí volta Jesus, né? Assim, bom, queridos, né? Amo vocês me terão o tempo todo, mas do tipo betuma o barquinho, entendeu? Construam casas em colinas, não façam casas na beira de brejos, né? Não construam cidades onde tem falhas geográficas, né? Geológicas, né? Enfim, vão tomando providências, né? Para que quando vier a tempestade vocês tenham mínimos de sustentação para não sobrepujarem, né? Não darem conta, né? Leonilson. De longe, lá do Maranhão. Meu amigo Leonilson. Há uma hora em que a dor não gera porquês. Por que será? O que você está querendo dizer? Então, eu acho que existem aqueles que já equacionaram isso de uma maneira que a dor lhes é menos dolorida. Então, a minha pergunta que eu ia fazer, ele está querendo dizer assim, há um momento em que o meu porquê cessa. Talvez que nem a experiência de Jó. Eu acho. Quer dizer, há um momento em que eu, de alguma maneira, a dor ela continua, a tragédia ela faz o seu estrago, mas de alguma forma eu me aquietei, eu me pacifiquei em relação ao porquê, e estou tratando de lidar com outras questões da dor. Você lembrou agora há pouco, em algum momento, minha graça te bastará. Em algum momento. Então, no processo. Não acho que isso seja estanque, né? Não acho que seja de hora para outra, né? Mas em algum momento, sim. Concordo. Então, e aí eu acho que eu completaria aquilo que o Renato colocou aqui. Os furacões de vendavais fazem parte do processo de amadurecimento. Então, eu acho o seguinte, Provérbios tem uma coisa, um provérbio, que eu acho que ele até dura em dado momento, que ele diz assim, quando alguém, como que é? Quando alguém é fraco numa crise, é fraco mesmo. Tem um provérbio que é assim, cara, que é assim. É redundante. Na hora da crise, na hora do vendaval, e o cara caiu, é porque tinha que cair mesmo. Mas o que eu estou pensando é, quando vem a tempestade, quando vem a crise, a dor, algumas pessoas, num custo muito alto que essa dor representa para ela faz um caminho. E ela amadurece. Sim. E ela vai aprender o significado de forma muito pessoal, existencial, de a minha graça te basta. Sim.
E ela não diz isso sorrindo, ela diz isso com dor, porque está doendo. O espinho continua na carne, como o Paulo está dizendo, não foi retirado. Sim. Né? Fazer essa afirmação não é retirar o espinho. Não. É estar muito consciente que o espinho está ali. Uhum. Né? Uhum. Mas ela faz um caminho que eu diria assim, chegar a esse momento de dizer com o coração mais pacificado é um caminho de maturidade, de amadurecimento cristão. Mas tem gente que diante de uma crise quebra e quebra mais ainda. Sim, né? sim. É. Então... O que não fazendo óbvio, não querendo pesar mais do que já é pesado carregar para muitos, né? Eu lido com gente que sofre, né? E talvez uma das minhas tarefas principais é consolar e encorajar pessoas que sofrem. Não obstante, há aqueles cujo sofrimento os atinge com muito mais gravidade, porque de algum modo eles vêm se fragilizando e não se fortalecendo. E às vezes nós fazemos esses caminhos, o caminho da fragilização e não do fortalecimento. Né? E aí alguém diria assim, pô, mas você mesmo não é aquele que diz que Deus se tornou frágil e vulnerável para se identificar conosco em amor? Não é? Sim, sim. E a fragilidade, a nossa fragilidade, ela sempre apontará a razão da fragilidade. Mas para que continuemos frágeis, não. Para que a gente coloque escoras, né? Para que a gente conserte paredes, para que a gente feche trincos, né? Para que a gente se robusteça, né? Coma comidas que vão suprir aquelas carências, enfim. Sabe esse processo? Parece-me que alguns, Fernando, ganham esta condição em meio à tempestade. Se descobrem em meio à tempestade. Então, eu estou pensando assim, deixa eu só ler mais uns e-mails, mas eu queria só depois fazer um fechamento. A gente está chegando nos 30 minutos. Nossa meia hora já foi. Tem um e-mail aqui do João Neves, de São Paulo. E, enfim, ele fala sobre o tema tratado. Boa tarde, concordo plenamente com a lógica da pergunta por que diante das tragédias. Aí ele diz que você acompanhou o João num drama que ele viveu, enfim. Aí ele faz uma pergunta. Eu queria, desculpa, João, por causa do tempo, resumir, ele faz um pouco uma narrativa, uma dificuldade que ele enfrentou. Eu e o Flávio, ele diz, vítimas de um golpe, perdemos dinheiro, enfim. Mas aí ele faz uma pergunta, né? Não há garantias de retorno no amor? Me parece uma situação assim, no sentido de ajudar alguém e você toma uma rasteira, alguma coisa assim. Me parece assim, que na questão do amor não há garantia. Né? Não sei se o Brian concorda comigo. A gente ama. Quando Cristo morreu na cruz, que é a maior expressão de amor de Deus, segundo João 3,16, não há garantia que aquele ato de amor despertasse no coração da humanidade como um todo uma volta intencional para Deus. Quer dizer, não há garantias. Na verdade, assim, eu acho que o amor é a garantia, né? Sim. O quanto você persiste e persevera nele, né? Ele se torna lá adiante a garantia, né? Em si mesmo. Né? Mila Campos Votorantim, parabéns pelo tema de hoje, muito bom. Obrigado, Mila. Ainda ela fala assim, vocês são de Deus. Porque ele é muito gracioso bem, e você também é de Deus, Mila. Gente boa. Leonilson, mais uma vez aqui. Os órfãos movem o mundo porque pararam de porquetizar. A gente uma vez falou, Leonilson, do problema do problematizar, lembra? Problematizar. Temos que problematizar a questão. Chega de problematizar. Às vezes a gente quer porquetizar mesmo, né? Porque em tudo. É verdade. Né? Mas assim, o que eu faria como uma consideração final minha, depois você pode encerrar a sua, mas eu acho que tem uma coisa do que a gente tem falado que é, quando chega a tragédia, a gente falou de certa maneira daquilo que é possível fazer preventivamente. Primeiro ter em mente de que não há uma imunidade, de que não há uma garantia que as tragédias não acontecerão. A gente estamos suscetíveis a elas. Sim. Segundo as palavras do Senhor Jesus, como que eu posso conduzir e construir uma caminhada de maneira que os alicerces da minha vida estarão um pouco mais fortalecidos para enfrentar
as tempestades que virão. Uhum. Mas vindo e desabando aquilo que eu não fortaleci, eu acho que tem uma coisa que quando Paulo fala assim do espinho da carne, na medida do possível, Brega, eu encarar com mais realidade esse espinho, porque às vezes quando vem a tragédia, quando vem a dor, por aquilo que a gente chama assim dos mecanismos de defesa que a gente constrói, a gente tenta negar, a gente tenta fantasiar, a gente tenta lidar com uma irrealidade. Eu acho que quando Paulo fala assim, foi-me posto um espinho na carne, ele olha para esse espinho. É encarar a dor, que dói, que machuca, a tragédia que rouba tanta coisa da gente. Sim. É tomar consciência disso. Sim. De preferência, e aí continuando, fazer isso com pessoas, com amigos, com ajuda. Procurar ajuda. Por exemplo, alguém tocou, acho que foi o próprio Leonício, não sei, a questão do suicídio, que eu acho que é um tema complexo demais, mas o quão importante é ter um lugar no qual eu possa encontrar ajuda. De amigos, de familiares, de um terapeuta profissional, enfim, mas pessoas que possam me ajudar. O que eu acho que é muito bonito num contexto de tragédia, a gente teve tragédias no Brasil, lá em Teresópolis, Santa Catarina, lembro anos atrás que teve uma enchente terrível, como que o país, a nação, se mobilizou. Né? A gente do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste mandando doação, enfim, e é interessante como que isso é importante, quer dizer, quando se vive uma tragédia, buscar ajuda, encarar a dor e buscar ajuda. Eu terminaria a minha consideração sobre isso assim, concordo plenamente no que você colocou, acho que se enfrenta a tragédia com solidariedade, né? Tragédia se enfrenta com solidariedade. E parece-me que isso, o que eu vou dizer é simples e simplório até, e é lugar comum, não é? Mas dê tempo ao tempo. O tempo é muitíssimo importante. Se você pegar, por exemplo, Paulo, né, quando fala sobre isso, sobre o espinho na carne, enfim, leia de Atos na conversão dele até a última carta que ele manda, você deve ter pelo menos uns 50 anos de jornada, 40 anos de jornada. E é no final que ele diz assim, mas uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei. É lá no final. Quando ele está escrevendo as suas pastorais, né, é quando ele começa a confirmar as suas convicções. Não obstante, algumas delas ainda ele não dá conta. Né? Quando ele diz assim, Timóteo, traga meus livros, traga minha capa, estou com frio, estou sozinho e tal. Quer dizer, tipo assim, tem coisas as quais eu ainda não dou conta, mas eu cheguei até aqui. Eu cheguei até aqui, então, tempo. E só uma coisa que eu preciso dizer que eu acho assim, aprender a viver e conviver com algumas pequenas dores, que eu acho que elas nos fortalecem para quando uma dor maior vier. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que existe uma tendência na gente, sobretudo nesse tempo que a gente vive, Carlos, assim, de quando vem um desconforto, querer se livrar dele. Eu quero me livrar e eu não tenho aquilo que a gente talvez entenderia como resiliência, assim, de conviver com desconfortos. E às vezes eu faço bobagens, tomo decisões precipitadas, tolas até, para me livrar de algo que está me chateando. Que nem eu diria que é um grande sofrimento. Então, eu acho assim, é a capacidade de conviver um pouco mais, porque as aflições fazem parte do viver. Né? Então é isso. Mas da minha parte, gente, muito nossa obrigado. Aflição é que já passou legal. 30 minutos. Que legal. Que vocês que mandaram e-mail enriqueceram bastante essa conversa, esse fizeram papo. Um programa com a gente. Depois, aí, lógico, por isso que é papo na rede. Uma rede, não é futebol aqui, eu acho que não precisa falar, né? Não é, mas é a rede de computadores, é a rede, é a internet
e como que a gente nos pode aproximando. conversar juntos. Mas muito legal. A gente agradece o pessoal que mandou Muito bom. as mensagens. Daniel Shaw, estamos aqui depois de 2 semanas. A gente teve. A gente vai ter feriado quinta-feira, no dia 12 de outubro. E vamos ter um feriado no dia 2 de novembro. Então, mas nas outras quintas-feiras, se Deus permitir, a gente está aqui, tá bom? E você ajuda a divulgar o Papo na Rede, que eu acho que é legal. A gente está aqui já há 299 programas, então deve ter alguma coisa legal. O próximo será o 300, nós vamos comemorar será aqui. O 300, é isso daí. Umas 300 tá velas aqui. Pessoal, muito bom. Tchau, gente. Um abraço para vocês. Beijo para vocês. Tchau.